Eu sou a professora Maria Lúcia Pinto Leal, da Universidade de Brasília. Atualmente estou coordenando o Observatório dos Povos Originários e Suas Infâncias. E, nesse sentido, fui chamada a articular aqui no Rio Grande do Norte um grupo de pesquisadores indígenas e não indígenas para que pudesse participar, não é, da construção da questão, problema desse estudo, que é analisar as vulnerabilidades das infâncias indígenas no Rio Grande do Norte e como essas vulnerabilidades estão sendo enfrentadas pelas políticas públicas, sobretudo saúde, educação, assistência, e também como a legislação brasileira tem se ocupado de dar visibilidade à questão étnica em relação ao recorte que se refere a esse estudo, que são as crianças indígenas. Desse ponto de vista, nós conseguimos, metodologicamente, desenvolver um estudo fundamentado numa perspectiva colaborativa e participativa, ou seja, a coordenação dessa pesquisa no Rio Grande do Norte, ela foi organizada de forma coletiva. Então, agora vocês vão poder ouvir, não é, os protagonistas desses estudos, que são os pesquisadores indígenas e não indígenas, que vão apresentar os resultados e as recomendações para subsidiar a política pública descentralizada da infância e adolescência aqui no Rio Grande do Norte, com atores do poder público, do legislativo, da sociedade e também fortalecer o movimento indígena na reparação das vulnerabilidades que essas crianças vêm sofrendo em função da não demarcação das terras e de outras formas de esvaziamento das lutas e o que vem, de certa forma, determinando as vulnerabilidades, né, das crianças e adolescentes e das mulheres. Então, eu queria agradecer demais a todos os atores institucionais que estiveram conosco nessa caminhada, né, e que foram personagens importantes para descortinar essa realidade. Então, meu agradecimento aos caciques, às pesquisadoras e ao poder público e à sociedade civil e o movimento indígena, que colaborou demais para que essa construção estivesse com a qualidade e acessibilidade que foi exigida para isso. Porque conhecer é respeitar, respeitar é incluir e aprender é preservar. Olá pessoal, bom dia. Sou Meiriane Costa, do povo Potiguara Catu, no estado do RN, e sou mestranda em Antropologia Social e educadora do campo. Também liderança de mulheres em nossa comunidade. Estou aqui para fazer um breve relato sobre nossa pesquisa para a contribuição no Observatório dos Povos Originários e Suas Infâncias. E dizer que os impactos nas nossas comunidades quanto às políticas públicas revelam na nossa pesquisa uma fragilidade no atendimento de saúde da população indígena no RN, bem como fragmentação e qualidade que são impactados pela falta de autonomia dos povos originários. Mas seguimos avançando e encontrando meios para fortalecer nossos territórios Potiguara, Tapuia, Paiacu, no estado do Rio Grande do Norte. Ainda haverá um grande avanço e já começou pela provocação de nossas lideranças, pela autonomia no enfrentamento, cobrando para que essas políticas avancem. Teremos aí muito breve uma reunião com o MEC no nosso estado, no próximo dia 11, e finalmente a chegada da CESAI no nosso estado, onde já começam os primeiros atendimentos. E é isso. Bom dia. Olá, eu sou Kaline Cassiano, sou indígena do povo Potiguara, do estado do Rio Grande do Norte, sou do tronco familiar Mendonça, da comunidade indígena Mendonça do Amarelão. Faço parte da equipe que compõe o OPO Infâncias aqui no estado do Rio Grande do Norte. E aí trago algumas observações feitas no âmbito da educação. A gente percebe que a morosidade enquanto regularização dessas escolas como escolas indígenas, assim como o reconhecimento de seus alunos
e a falta de todo o corpo docente de pessoas indígenas, né, gera uma defasagem no âmbito da educação, na modalidade educação escolar indígena, aquela a qual nós temos direito nas nossas comunidades e nas nossas escolas, para os nossos estudantes. E aí, as escolas que já têm este direito garantido de regularização e de todo o seu aporte de funcionários sendo indígenas, não têm um aporte financeiro suficiente para cumprir suas demandas internas, seja de melhorias de estruturas, de materiais didáticos e afins. Então, a gente percebe que nem todas as políticas públicas estão chegando. E quando estão chegando, não chega de forma suficiente que consiga abranger os problemas dessas escolas indígenas. No período escolar, crianças e adolescentes do Rio Grande do Norte aprendem, nas aulas de história, que não existem mais indígenas aqui no estado. Isso vem sendo ensinado em muitas escolas públicas e privadas até os dias de hoje. Esse processo de apagamento dos povos originários do RN não é por acaso. É um projeto político de embranquecimento do Estado que mostra uma única história, a perspectiva dos brancos colonizadores sobre esses sujeitos. Entretanto, a luta do movimento indígena tem mudado esse cenário. Dados do Censo Demográfico do IBGE de 2022 mostram que existem 11.725 indígenas no RN. Dessa população, 1.874 são crianças de 0 a 11 anos de idade. A maioria dos povos originários vive em 23 comunidades, localizadas em 13 municípios do RN, cujas etnias são Potiguara, Tapuia-Tarairiú, Tapuia-Paiacu, Caboclos do Açu e Uarau. Apesar desses números, não existe terra demarcada no estado. Desta forma, nosso estudo de caso se concentrou em 3 comunidades indígenas localizadas na zona rural, Catu, Amarelão e Lagoa de Itaparada. E nos Uarau, que são migrantes venezuelanos que vivem em abrigos no contexto urbano, nas cidades de Natal e Mossoró. Por serem nômades, ou seja, por estar em constante deslocamento, o monitoramento dos Uarau é um grande desafio. Também merece destaque a prática da coleta, que consiste em pedir dinheiro nas ruas e que é vista como um trabalho para o povo Uarau, mas é interpretada como mendicância pelos não indígenas e como negligência, uma vez que as crianças acompanham suas mães. Sou Fátima Leal, pesquisadora do Grupo Violes e participei da equipe do Apoio Infâncias no RN, e vou falar sobre os principais achados da nossa pesquisa. Ao pesquisarmos sobre as crianças indígenas do RN, nos bancos de dados oficiais, um achado importante foi a invisibilização e apagamento dessas crianças, decorrentes da não uniformização dos dados, a existência de lacunas e a subnotificação, inviabilizando traçar o perfil dessas crianças e fazer o monitoramento das políticas públicas. Por exemplo, ao analisarmos a política de educação indígena no INEP, verificamos que 80% das escolas de educação indígena estão no meio rural, em 8 dos 13 municípios onde estão as comunidades indígenas estudadas. Entretanto, muitas dessas escolas não estão regulamentadas e apresentam problemas de infraestrutura, falta de professores indígenas, material didático, e nem sempre são bilíngues e respeitam as tradições e saberes ancestrais. Ainda de acordo com o INEP, apenas 38% das crianças indígenas estão nas escolas de educação indígena. Assim, onde estariam as outras crianças? Nas escolas de ensino regular? Entretanto, de acordo com o gráfico do INEP, sobre essas escolas, não existe opção indígena no item cor, raça. Então, como identificá-las? Agora, com relação à saúde, existe uma política nacional de atenção à saúde indígena que é coordenada pelo SESAI e a unidade gestora descentralizada é o DICEI. Só que não existe DICEI no RN, porque não tem terra demarcada. O que existe são os postos de saúde, cujas informações no DataSUS estão também subnotificadas. E quando se trata de violência e violação de direitos contra as crianças indígenas no RN, poucas informações foram encontradas nos bancos de dados oficiais. Mais subnotificação. E nas entrevistas com os conselhos tutelares, escolas e postos de saúde das unidades estudadas, não foram apresentados dados sobre violência. Agora, outro achado importante nessa pesquisa está relacionado às crianças indígenas venezuelanas, da etnia Uarau, porque existe uma política estadual de atenção aos refugiados apátridas e imigrantes. Entretanto, essa política prevê apenas que as crianças Uarau devem ser matriculadas nas escolas de ensino regular.
onde não falam o idioma das crianças e essas são colocadas em turmas multisseriadas. Quando se trata de saúde, elas são atendidas pelos postos de saúde, mas os pais são resistentes em procurar esses serviços por questões culturais, em especial porque os profissionais da saúde não falam o seu idioma. Agora, com relação à violência, alguns casos de abusos sexuais foram denunciados aos conselhos tutelares, mas não houve retorno. Assim, esta pesquisa aponta a não existência de dados sobre as crianças oral nos bancos de dados oficiais, o que revela o apagamento dessas crianças. Portanto, faz necessário uma política nacional de atendimento ao usuário oral, em especial para suas crianças, uma vez que a população do usuário oral no Brasil já passa de 7 mil pessoas e cada vez mais os indígenas venezuelanos migram para o Brasil e já estão em quase todos os estados brasileiros, de acordo com o relatório da OIM de 2023. Muito obrigada.